aqui para ouvir um pouco desse trabalho que eu estou começando agora a fazer. Para apresentar o conteúdo dessa pesquisa, desse projeto de investigação, eu quero começar afirmando que a imagem de Portugal e suas ambivalências marcaram a constituição do pensamento de Mário de Andrade. Eu vou lendo e vou passando um pouco algumas imagens para a gente poder ficar mais claro. Foram cartas trocadas entre intelectuais portugueses, colaborações em periódicos daqui, marcas de leituras em livros que constam na sua biblioteca, manuscritos, estudos e outros materiais localizados em seu arquivo formam um corpus no qual se pode rastrear a investigação sistemática do autor sobre o universo cultural lusitano, problema não explorado objetivo e amplamente pela vasta fortuna crítica do autor, ainda que referido em estudos de perspectivas panorâmicas. Como que eu passo aqui, Vânia? O page down? Não, essa nas setinhas. Aqui? Sim. Acho que não é? Ao lado? A setinha do lado. Por acaso não escolhi, já estava quando vi. Enter, será? Posso? Vou perguntar, às vezes está congelado. Ah, foi. Não tem aquele negócio de congelar? É, isso. Às vezes é isso. Então aqui um pouco são alguns dos materiais que estão no acervo do Mário de Andrade, um livro de Fernando Pessoa, do Antônio Ferro, revistas presenças, todas as revistas lá, eu só trouxe uma, para apenas ilustrar que existiu em Mário de Andrade um interesse genuíno sobre a cultura portuguesa, principalmente a cultura contemporânea a ele. Nesse trabalho, o meu propósito é justamente efetivar esse exame, compreender o que Mário de Andrade quis estudar sobre o universo português. E de que forma ele se debruçou sobre esse conteúdo e o incorporou às suas inquietações, as inquietações que Mário de Andrade nutria como intelectual, inserindo nelas suas próprias concepções sobre o ato de narrar. Vou explicar isso daqui a pouco. A minha hipótese se norteia pelo princípio, segundo o qual o vasto corpus constituído por textos avulsos de natureza diversa e pela correspondência permite hoje que nós possamos entrever os significados simbólicos centrais do universo português na enunciação do pensamento de Mário de Andrade, os quais pertencem tanto ao modo como ele narrou a construção histórico-cultural do país, quanto ao diálogo contemporâneo que fez de Portugal seu expressivo interlocutor. Mário de Andrade se preocupou em falar da nossa cultura, da cultura brasileira, mas para entender a cultura brasileira ele procurou também entender a participação portuguesa na composição dessa cultura, da cultura nacional. Então, a dimensão do universo português já era uma questão que eu vinha perseguindo no modernismo brasileiro, não só para esse projeto, mas um projeto que eu vinha desenvolvendo, como a professora Vânia falou, sobre Ronald de Carvalho. Qual é a dimensão do universo português no nosso modernismo? Então, durante o meu projeto de pós-doutorado, eu também procurei compreender qual era o diálogo que Ronald estabelecia com Mário de Andrade. E ali, Mário de Andrade, ao editar as correspondências, eu vi que Mário de Andrade perguntava muito sobre Portugal, quem era Almada Negreiros, principalmente, queria saber o que estava sendo produzido, e eram questões também que Mário de Andrade levou a outros interlocutores, como Manuel Bandeira, como Drummond. Ele estava sempre perguntando, então eu resolvi entender em Mário de Andrade, sair do projeto de Ronald, deixar a questão de Portugal ligada a Ronald um pouco finalizada, entendi que estava finalizada, e partir para a compreensão desse corpus, desse universo português na biblioteca, no pensamento, de que maneira ele adotou e absorveu todo o seu estudo sobre Portugal. Então, tendo essas questões em vista, nesse projeto o que eu pretendo é analisar as imagens do universo português em Mário de Andrade, tomando esses elementos todos como corpus, que são manuscritos, que são esses livros, e um dos manuscritos eu trouxe aqui. Esse aí é um estudo que está inédito, ele tem algumas partes feitas, a influência portuguesa na música popular brasileira. São 78 folhas, escritas em papel jornal, tem alguns sinais de fungo, tem rasuras, em que ele está fazendo um levantamento sobre a influência portuguesa. Um fragmento que eu gostaria de ler, que é logo assim que inicia o estudo de Mário de Andrade. A influência portuguesa na formação da nacionalidade brasileira foi grande. Nem se pode chamar propriamente de influência o que se deu. Nós somos, como início, uma criação de Portugal, e a entidade étnica portuguesa exerceu sobre a nossa formação
os poderes benéficos e maléficos da maternidade. Como início de universalidade social, devemos tudo a Portugal. Então, é assim que ele inicia esse estudo, a influência portuguesa na música popular brasileira, e daí ele passa a fazer levantamentos sobre como se teria se dado essa influência. Um outro estudo sobre as cantigas de roda, as cantigas infantis brasileiras, ele também fala o seguinte: é bem provável que esta roda, a roda se chama Dar em Julião, nos tenha vindo por intermédio dos portugueses, embora eu não saiba de traço dela em Portugal. Certamente por intermédio de Portugal, nos vieram, porém, romances europeus e histórias antiguíssimas, possuindo intermédios poéticos cantados. Como podemos perceber através desses dois fragmentos, são estudos que ele vai levantar, há interesse em conhecer, e quando eu afirmo que existe esse interesse, que existe um convívio entre Portugal, entre a cultura portuguesa e Mário de Andrade, eu não pretendo defender a ideia de que tenha sido um relacionamento fácil. Muito pelo contrário, não foi exatamente amistoso, porque a questão Portugal para Mário de Andrade se inscreve sob o signo da complexidade, que deve ser elucidado a partir de uma pesquisa convergente de um conjunto de fontes primárias, notadamente a correspondência, esses manuscritos, as notas avulsas que ele deixou e também a marginália do autor, isto é, são anotações que ele deixou à margem dos seus exemplares de livros portugueses. Todo esse material está no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo, onde essa pesquisa terá continuidade. Aqui o que eu pretendo é percorrer os arquivos portugueses, encontrar parte da correspondência com quem, das cartas com quem os escritores com quem ele se correspondeu. Há todo um conteúdo muito plural no acervo de Mário de Andrade. São obras como literatura, música, dança, religiões, pintura, arquitetura, geografia, história, filologia, a cultura popular, contemplando também as antologias poéticas e os periódicos portugueses. Então, a biblioteca portuguesa de Mário de Andrade é extremamente vasta e carece de uma investigação sistemática. Me espanta que não tenha sido ainda feita, se tratando de um autor tão estudado. No fundo, Mário de Andrade encontram-se também 84 cartas subscritas por 10 missivistas portugueses: José Osório, Gastão de Bittencourt, Antônio Ferro, Adolfo Casais Monteiro, Luiz Moita, Antônio Serpa, Carlos Queiroz, Jaime Cortesão e Francisco Luiz Amaro. Eu não pude trazer imagens dessas cartas ainda. Na série Marginália Pensa, são registrados recibos, anotações de livros e que ele recebe de livrarias portuguesas. Na série Manuscritos e Manuscritos de Mário de Andrade, preservam-se esses manuscritos que eu falei, da influência portuguesa. Preserva-se também o manuscrito de Balança, Trombeta em Battleship, que é o conto que eu falava para você lá embaixo, que foi publicado na revista Presença. O manuscrito está lá. Planos e projetos sobre um texto chamado A Dona Ausente, que se trata da tradição da lírica portuguesa nas imagens das cantigas populares brasileiras e também na poesia brasileira romântica, e há anotações, como já disse, à margem dos livros e à margem das revistas, que evidenciam então esse interesse do autor pelo país. Ao fazer essa enumeração sumária sobre o patrimônio da cultura portuguesa no acervo de Mário de Andrade, o que nós podemos indiciar que são marcas de um Portugal específico na dinâmica do seu pensamento. Um aspecto que precisa ser explorado, como eu também já falei, porque a relação entre Mário de Andrade e a França, a Itália, a Inglaterra, os Estados Unidos já foi amplamente destacado, mas não a relação especificamente de Mário de Andrade com Portugal. Ainda que Arnaldo Saraiva, a professora Maria Aparecida Santilli tenham feito estudos de caráter panorâmico sobre os dois movimentos, modernismos de lá e daqui, não foi um tratamento aprofundado, como nós tivemos estudos sobre Oswaldo de Andrade, Portugal, estudos sobre Cecília Meirelles e até Ronald de Carvalho recebem uma atenção no tocante ao nosso modernismo, mas Mário de Andrade fica de lado. E todos esses estudos que hoje estão sendo mais elaborados, a própria estudo da correspondência tem se voltado para a aproximação entre os dois países, como as cartas editadas pela Cláudia Poncioni,
que é sobre João do Rio e João de Barros, que são relações nesse período. Casais Monteiro e Ribeiro Couto também são correspondências que estão sendo editadas. Há um interesse para se compreender como se dialogaram, como foi o diálogo entre os modernistas brasileiros e português. Sempre vemos deixado de lado a presença de Mário de Andrade. Além disso, esses estudos se pautam pelas categorias comparatistas de fonte, de influência e de modelo, que são operados a partir da chave interpretativa colônia-metrópole. Qual seria a fonte? Quem teria influenciado? Essa questão ela sempre vem à tona nos estudos sobre os dois modernismos, das relações entre os dois modernismos. Ainda que a aproximação entre os dois modernismos seja feita através da comparação entre obras específicas, incluindo o estudo da recepção, da minha perspectiva, a análise de Portugal em Mário de Andrade deve incluir essa questão do comparatismo, mas deve também ultrapassá-la, pois precisa levar em consideração as complexidades culturais brasileiras e portuguesas, universos a um só tempo, singulares e integrados entre si. No caso particular de Mário de Andrade, a complexidade da imagem de Portugal decorre da sua vinculação ao passado colonial e à riqueza da tradição ibérica amalgamada à cultura brasileira, cultura esta sobre a qual Mário de Andrade se debruçou. A questão do distanciamento entre as duas culturas é um problema crítico a ser enfrentado, especialmente na crítica literária brasileira. São poucos interessados do ângulo brasileiro sobre essa aproximação. A não ser quando se trata de estudiosos da literatura portuguesa, ainda que sejam estudiosos brasileiros. Mas especialistas em literatura brasileira pouco se voltam para esse problema. Trata-se de uma formulação decorrente do ensaio Literatura e Cultura, de 1900 a 1945, ensaio redigido por Antônio Cândido, no qual o estudioso apresenta um panorama da produção brasileira para estrangeiros, o que, da sua perspectiva, seria regida pela dialética do localismo e do cosmopolitismo. Antônio Cândido, ao comparar romantismo e modernismo, se posiciona, ao comparar como o romantismo e o modernismo se posicionaram no que ele chamou de diálogo com Portugal, considera o segundo, o modernismo, tendo simplesmente desconhecido o universo português, pois, abre aspas, Antônio Cândido diz, a velha mãe deixara de existir para nós como termo a ser enfrentado e superado, fecham aspas. Então, quando ele fala isso, direciona o olhar dos especialistas, dos estudiosos sobre o modernismo brasileiro. Se, por um lado, como propôs Antônio Cândido, durante o modernismo, a ascendência portuguesa entre os escritores brasileiros teria sido mitigada e substituída por outras fontes, tomadas sobretudo da França e da Inglaterra, por outro, é preciso frisar que os modernistas nutriram grande interesse pelo que se produzia na antiga metrópole, como se pode perceber pela atenção que davam às revistas editadas desse lado de cá, do Atlântico, muitas delas com colaborações brasileiras. Hoje, podemos redimensionar o tema por diferentes ângulos, uma vez que a questão não é mais se houve ou não um convívio entre os intelectuais de ambos os países, algo que já se encontra devidamente estabelecido, mas sim verificar como esse diálogo se constituiu. Então, para algumas questões, que a crítica contemporânea tem lançado luzes sobre essas questões, a vasta fortuna crítica de Mário de Andrade não contemplou de modo sistemático a questão especificamente na sua obra, ao contrário dos diálogos estabelecidos com outras culturas. E as relações entre Portugal e Oswald de Andrade, entre Portugal e Manuel Bandeira, Cecília, Murilo Mendes e Drummond, ganharam maior atenção da crítica especializada no modernismo brasileiro. No entanto, quando nós pensamos em Mário de Andrade, a questão se coloca principalmente num ensaio chamado Suave Rudeza, que é uma espécie de crônica literária sobre a produção portuguesa contemporânea, do tempo de Mário de Andrade. Nele, o autor retoma as reflexões lançadas à margem de vários de seus exemplares. Nesse ensaio, ele leva para o texto tudo aquilo que ele anotou nas revistas que ele possui, os seus exemplares. Ali ele menciona a genialidade do Fernando Pessoa, observa o intercâmbio luso-brasileiro e, depois de percorrer vários assuntos, afirma o seguinte: agora mesmo tenho sobre a secretária, ajuntados e lidos para críticas de hoje, alguns livros e revistas portugueses. Explorando a biblioteca do escritor, podem-se encontrar várias dessas revistas, como Seara Nova, Contemporânea, Presença e Atlântico, muitas delas sublinhadas, comentadas e retranscritas.
Enquanto Mário de Andrade lia essas revistas, do outro lado do Atlântico, né, desse lado aqui, intelectuais portugueses manifestavam vivo interesse por sua obra, como pode ser visto a partir de 3 cartas que foram enviadas daqui de Lisboa por Antônio Ferro e também por Oswaldo de Andrade e Cecília Meirelles, quando aqui estiveram. Nessas cartas eles dizem o seguinte, primeiro é do Antônio Ferro: eu tenho pelo Mário de Andrade uma grande admiração, uma admiração que aumentou com a distância. A contemporânea tem continuado, é preciso que saia com sua colaboração. Por esse fragmento nós vemos que há pedidos de colaboração, interesse em ter a participação de Mário de Andrade na revista. O Oswaldo de Andrade diz em outra carta, de 23, a geração surpreendente, contemporânea, à nossa disposição. Que geração? Parece a nossa. E o Oswaldo de Andrade colabora nessa revista. A Cecília Meirelles em 35, já bastante tempo depois. Andei há pouco por Portugal e fiz uma propagandinha da poesia brasileira que deu certos resultados. Um deles foi uma grande simpatia por você e por seus livros e, em consequência, o pedido que acabo de receber da parte de Luís de Montalvó para obter alguns inéditos seus. A carta diz 2 ao menos, a serem publicados numa revista que por lá vai aparecer com o nome de poesia, Como podemos perceber, os fragmentos deixam 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a afirmação do interesse dos escritores portugueses e brasileiros pelas respectivas experiências literárias, um interesse em conhecimento mútuo, desvelando o intenso diálogo transatlântico. Em segundo, a reconhecida importância das revistas como elemento estruturador do discurso de vanguarda. E, em terceiro, o convite à colaboração de Mário de Andrade nas revistas portuguesas, o que se constitui uma rede de sociabilidade fomentada pelo diálogo epistolar. Escritores diferentes entre si, Antônio Ferro, Oswaldo de Andrade e Cecília Meirelles, coincidem ao apontar para o interesse recíproco entre Mário de Andrade e os intelectuais portugueses, uma curiosidade que, da parte dele, também foi expressa numa carta a José Osório, em 1934. Ele diz o seguinte: não me descuido um só instante de aumentar minha bibliografia portuguesa. Mas, alguns anos antes, ele fala para Bandeira: ando atrapalhado com o trabalho sobre folclore musical. Vou mesmo tratar da influência portuga, que é como nós falamos, né, nos referimos aos portugueses. O folheto se chamará O Sequestro da Dona Ausente. Então, entre 28, Antônio Ferro em 23, em 28, Mário de Andrade está fazendo essa pesquisa, lembrando que Macunaíma é de 26. Em 34, ele escreve para José Osório. O diálogo mais sistemático, efetivo, que nós podemos localizar de Mário de Andrade é a partir da década de 30, mas em 20 ele já estava. Quando ele escreve para Bandeira, o contexto, essa vai falar da influência portuga, como ele diz, o contexto é a publicação de Macunaíma, o contexto da carta, e o estudo que ele desenvolvia naquele momento sobre o folclore e a recorrência das imagens fluviais encontradas no tema do amor solitário proliferado no nosso cancioneiro. Então, Mário de Andrade está discutindo no diálogo com Bandeira as imagens do rio, o folclore, e como que essas imagens do rio são imagens, um desdobramento das imagens marítimas presentes nas cantigas portuguesas que chegaram ao Brasil. Daí ele vai escrever o texto chamado A Dona Ausente, que é a pesquisa que ele vinha fazendo, e publica na revista Atlântico em 1943. Eu não coloquei isso ali, que não tinha permissão para publicar esse manuscrito. O fragmento ingressa na dinâmica da sua comunicação por portugueses e se ajusta ao tom da conversa, de uma conversa. Ele diz assim, o início da revista, mas eu copiei, não trouxe o manuscrito, mas eu copiei exatamente o início do texto. O que pretendo é contar aos leitores portugueses alguns resultados que já alcancei nas minhas pesquisas, através do popular luso brasileiro, sobre um complexo marítimo. Complexo, inicialmente marítimo, porém que no Brasil tornou-se terrestre também. Então, o que me chama a atenção nesse texto, e que ele pretende estudar toda essa influência portuga, é que ele vai escrever para uma revista portuguesa dizendo o que pretende é contar aos leitores portugueses. Há um interesse de narrar. Todos os textos que Mário de Andrade publicou aqui nas revistas portuguesas são textos que têm uma narrativa, textos que desenvolvem o que é ser brasileiro. Então há uma busca de um diálogo.
O texto discorre sobre a amada ausente e o consequente sofrimento vivido pelo marujo lusitano no período colonial, que teria transposto essa falta em termos poéticos. No decorrer da invasão do território do Brasil, a imagem oceânica teria sido substituída pelo rio, marcando as cantigas infantis e o folclore brasileiro. Isso é o que diz o estudo de Mário de Andrade, mas nós podemos também acrescentar que há uma imagética do rio em toda a obra de Mário de Andrade. Em Macunaíma, a transformação de Macunaíma se passa pelo rio. Há a forte presença do rio e que ele apresenta aqui como um diálogo com a imagem marítima. O referente da lírica oral portuguesa e sua acomodação à cultura brasileira são relevantes para o entendimento de como Mário de Andrade elaborou a matriz portuguesa na composição do que chamava de entidade brasileira. Esse termo, entre aspas, cunhado por ele próprio. Nesse contexto, assinalam-se 3 linhas de forças que, contempladas nesse fragmento, perpassam um problema desenhado nas escolhas de Mário de Andrade, que é o ato de contar, o destinatário, que são os leitores portugueses, e o conteúdo, o popular e o luso brasileiro. São 3 elementos que estão no horizonte do autor, no diálogo que ele estabelece com Portugal. Tanto naquilo que ele marca nos seus exemplares, no conteúdo de sua correspondência com os escritores e no conteúdo dos textos que ele publica aqui. Narrar aos leitores portugueses e o popular e o luso brasileiro. Deve ser, então, objeto de reflexão o fato de que, no trabalho ordinário de seleção de sua obra, o autor priorize a prosa, ficcional e não ficcional, embora ele tenha se dedicado bastante à lírica, para publicar nas revistas portuguesas e comentar nas cartas, deixando subjacente aos textos seus pressupostos sobre a técnica da narrativa. Em alguns dos seus ensaios, como Contos e Contistas, ao definir o conto, Mário de Andrade instituiu as revistas como local prioritário para a publicação de narrativas breves. Em vários dos seus ensaios, Mário de Andrade disserta a respeito do assunto como relevante problema teórico-crítico, o que lança efeitos interpretativos sobre o recorte que fez na escolha de cada unidade formal e temática estampada em periódicos lusitanos. Retomando aquela carta à bandeira, quando ele fala da influência portuga, vemos que se na década de 30 ele já tinha um interesse por Portugal, é somente em 30 que ele vai publicar aqui. É oportuno observar essa circunstância, pois ela lhe permitiu uma reflexão sobre a sua própria obra e a construção de um esboço da sua trajetória e da sua cosmovisão. Ao selecionar os seus textos para publicar em Portugal, Mário de Andrade revê a sua trajetória, esclarece as razões das suas escolhas. O recorte seletivo de partes de contos, crônicas e estudos condiciona um sistema de imagens sobre o Brasil e suas misturas, tópica que ele perseguiu com obsessão. E encena os pedaços da história que desejava narrar aos portugueses. A seleta feita para as revistas é um diálogo entre as temáticas enfrentadas pelo autor e as demandas dos interlocutores portugueses expostas nas cartas. Eu li algumas das cartas que estão lá no IEB e são perguntas que são feitas sobre o que é ser brasileiro, qual é a cultura, qual a influência portuguesa, que ele também tenta responder. Nessa convergência, completa-se a base semântica das imagens de Portugal, percebidas nas marcas das suas leituras. Isto consiste em afirmar que a tonalidade dos seus textos, aqui publicados, estão ligados à narração, e o sujeito que narra tem por assunto contar a participação portuguesa na construção imagética do país. Há em Mário de Andrade um procedimento constante do ato de narrar que pertence ao impulso da comunicação. Essa matéria temática, que estava presente em A Dona Ausente, havia sido explorada no outro texto chamado O Gênio e a Obra do Aleijadinho, que é um texto sobre a arquitetura colonial brasileira e a influência do mundo ibérico na construção. Foi publicado na revista Atlântico. O que ele publica na revista Atlântico é um fragmento do estudo chamado O Aleijadinho e sua posição nacional, artigo do livro O Aleijadinho e Álvares de Azevedo, todos de Mário de Andrade. Então ele fragmenta textos seus para publicar aqui. Nas páginas que ele selecionou para Portugal, o leitor tem acesso às questões centrais de suas obras emblemáticas. Nelas há uma seleta de imagens de Portugal incrustadas nas imagens brasileiras. Quando se debruça sobre o conteúdo português,
Mário enfeixa os sentidos que condensam sua percepção acerca dos códigos histórico-culturais, o que se efetivou pelo exame criterioso do próprio movimento criativo e pela consciência crítica dos seus materiais. Isso está bem expresso em 2 cartas enviadas a José Osório de Oliveira, publicadas na revista Atlântico, como uma homenagem póstuma. Justificando-se pela inconfidência, José Osório vai publicar a carta pessoal, se justifica, ele diz o seguinte, que aquela carta se caracteriza pela concepção da escrita de cartas nutridas por Mário de Andrade, isto é, uma exposição de ideias e também com abundantes confissões. Ao lermos os 2 longos exemplares datados de 34 e de 37, vemos um escritor autocrítico que comenta, por exemplo, a importância da viagem à Amazônia para sua trajetória, aludindo ainda o tecido de Macunaíma, de amar verbo intransitivo e da própria escrita epistolar. A esse respeito, importa compreender que, embora a produção de cartas tenha sido uma paixão sublime, as considerações dele sobre a escrita de cartas estão esparsas em sua correspondência ou na própria produção literária. Ele não desenvolveu um discurso sobre cartas, mas naquilo que ele publica na revista Atlântico tem algumas considerações sobre o que é o ato de escrever cartas. A carta, então, enquanto gênero, envolve a discussão sobre a tênue fronteira entre o prosaico e o literário, peculiar à própria epistolografia. Creio que, se as considerações conceituais de Mário de Andrade estão esparsas entre cartas e produção literária, o nexo entre essas reflexões repousa sobre a funcionalidade da comunicação, porque nela residem os pontos de sustentação do seu diálogo com Portugal e sua pesquisa sobre as marcas portuguesas na cultura brasileira. Da minha perspectiva, a imagem de Portugal em Mário de Andrade é uma questão por cujo intermédio ele refez seus caminhos intelectuais e hoje podemos conjecturar que a superação de toda sorte de fronteiras geográfica, linguística, cultural e estética foi o dado básico para a interlocução entre os intelectuais e com a cultura da antiga metrópole. Em resumo, já estou concluindo, explorar esses elementos pela articulação das leituras e dos textos do autor, cartas e publicações e revistas, constitui-se de um lado na investigação do lastro semântico e simbólico das suas inquietações mais candentes, e de outro revela o quanto Portugal povoava seu imaginário, não se reduzindo a fins de divulgação de obras e outras atividades culturais, embora passe por esse propósito também. Eu não nego que haja uma rede de sociabilidade e um desejo dessa rede, mas não é só isso. O que se pressupõe é um exercício de autocrítica, segundo as exigências da escolha de temas e assuntos. Tudo isso faz com que as figurações do universo português no seu pensamento se manifestem por sugerir mecanismos de produção de outros discursos e por reputar Portugal não como inimigo a expurgar, mas como um molde expressivo de interlocução que se projeta nos constituintes míticos e imagéticos do Brasil. Obrigada.